Fala galera, o assunto de hoje será a unidade de medidas. Na queima de um material, alguns aspectos podem ser percebidos, tais como liberação de calor, se a reação é rápida ou lenta, a cor da chama. Esses aspectos são chamados aspectos quantitativos, pois não envolvem números. Entretanto, vários fenômenos ocorrentes no mundo, eles podem ser medidos. São chamados de aspectos quantitativos, como massa, como temperatura, como volume. Tais desses aspectos, eles são padronizados pelo Sistema Internacional de Medidas. E o que pode ser medido é chamado de grandeza física ou apenas grandeza. Alguns exemplos são o metro que mede comprimento, é o quilograma que mede massa, é o volume que é medido pelo metro cúbico, é o Kelvin que mede a termodinâmica e entre outros. O assunto que adentraremos agora é massa. Massa está relacionado à quantidade de material presente em um corpo, é medido por uma balança e pode ser comparada a uma massa padrão. Apesar da unidade padrão ser o quilograma, é muito comum encontrarmos os seus múltiplos nos cálculos, como o megagrama, a tonelada, o grama, o miligrama. Vai depender do que a questão pedir e do que o seu exemplo pedir também. Segundo tópico, volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo. A medição desse volume é feita por recipientes apropriados. Eles são a pipeta, a proveta, os balões volumétricos, que têm medição para volume. A unidade de medida de volume, ela deriva da unidade de comprimento. Unidade de medida do volume é metros cúbicos, deriva do comprimento, que é metros, pelo Sistema Internacional de Medidas. Terceiro tópico agora, temperatura. Temperatura é medida por termômetros, e esses termômetros geralmente são feitos de vidro e com um líquido acinzentado dentro. Esse líquido geralmente é o mercúrio, o Hg. E por que ele geralmente é colocado no termômetro? Por ter uma dilatação térmica grande e uniforme. A unidade de medidas padrão aqui no Brasil são os graus Celsius, onde temos dois pontos de referência, os quais são o 0 grau, que é o ponto de fusão da saída do estado sólido para o estado líquido, e 100 graus, que é o ponto de ebulição, a saída do estado líquido para o estado gasoso. Também, acrescentando, temos a temperatura termodinâmica, que é medida em Kelvin. Para acharmos a temperatura termodinâmica, temos uma fórmula básica. Seria T em kelvins igual a T em graus Celsius mais 273. Assim, achamos a temperatura termodinâmica em Kelvin. Agora, a densidade. Todos os anos, corriqueiramente, vemos alguns acidentes que ocorrem no mar envolvendo petróleo e envolvendo óleos, onde esses petróleos, esse óleo, não afunda no mar, fica à deriva, fica sobre o mar. Por que ele fica sobre o mar? Por conta da densidade. A densidade do petróleo é menor do que a do mar e faz com que o petróleo fique sobre ele e não submerja, não afunda. A densidade, ela correlaciona duas unidades de medida, que é a massa e o volume, tendo como fórmula densidade igual a massa sobre volume.
A unidade de medida é quilogramas por metro cúbico, pelo Sistema Internacional. E por último, mas não mais importante, temos a pressão. Agora deixo uma pergunta para vocês. Seria mais fácil perfurar um papel, uma folha de papel, com o dedo ou com a palma da mão? Adentrando no assunto de pressão, seria com o dedo. Por quê? Porque quanto menor a área, maior a pressão. E agora adentramos na fórmula da pressão, que é P igual a força aplicada sobre área. Algumas unidades, as unidades mais comuns são o Pascal, o milímetro de mercúrio e o ATM, quando se fala de atmosfera. Então, galera, foi isso. Espero que tenham gostado. Valeu, é nóis, fui!